Caro presidente Delcy de Amaral, senhores e senhoras senadoras, este não é um projeto que tem só impacto social, econômico, de integração com países que fazem fronteira com o Brasil, mas é também um projeto relevante pela sua autoria. Ninguém mais, ninguém menos do que o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia. E eu gostaria até de homenagear, porque estão acompanhando esta votação, o senador Delcy de Amaral, e agradecer-lhe a recepção acolhida que teve ao recebê-los, uma comitiva liderada pelo deputado Frederico Antunes, que é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da aprovação deste chamado projeto de lei da Câmara que trata dos free shops. Aí estão acompanhando o deputado Arno Gleisner, vice-presidente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Vitor Hugo Fialho, vice-presidente da Federação, Sérgio Oliveira, presidente da Associação Comercial e Industrial de Livramento, Pablo Escosteg, presidente do Cindy Lojas de Livramento, Maria Ema Lípolis, presidente do CDL de Jaguarão, Antônio Rigg, diretor da CIL Livramento, Mozart Ilal, diretor da CIL de Livramento, Lauri Cotes, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Rio Grande do Sul, e o assessor especial do presidente da Câmara, Gilmar Pastore, que acompanha esta votação. Esta matéria, originalmente apresentada, ela previa tão somente acrescentar a criação do lado da fronteira brasileira do sistema de lojas free shop, como tem hoje no Uruguai. O governo uruguaio, em 1986, decidiu, para viabilizar, para desenvolver e dar um outro cenário econômico para uma região muito deprimida no Uruguai, a criar esse sistema, que hoje movimenta essas lojas de fronteira, com 6 municípios gaúchos, 1 bilhão e 500 milhões de dólares. E quem são os consumidores dessas lojas? São os consumidores gaúchos e brasileiros de vários estados que vão lá. O comércio do lado da fronteira do Brasil sofre as consequências de uma concorrência desleal, porque não são apenas produtos supérfluos que são vendidos ali, mas toda a concorrência do vestuário a eletroeletrônicos de toda a ordem. Isso fez com que muitas empresas, presidente, tenham fechado as portas e também fechado a vaga para empregos nessa região. A situação é tão crítica que hoje brasileiros no Chuí, como relatou uma das representantes dessa região, uma situação dramática. Aqueles empregados do comércio do Chuí hoje ficam batendo a porta do free shop uruguaio, oferecendo a sua carteira de identidade para efeito de um comprador comprar usando a sua carteira de identidade e ali ele ganhar uns trocados para sobreviver. Veja que situação se criou por conta dessa distorção, não havendo o tratamento igualitário entre a fronteira uruguaia e a fronteira brasileira. Então eu queria ressaltar a importância desse projeto do deputado Marco Maia, na essência dele, que foi tão somente, e aí que está o mérito do projeto dele, de criar autorização das chamadas lojas francas para a venda de mercadorias nacionais ou estrangeiras nas sedes de municípios caracterizados como cidades gêmeas de cidades estrangeiras na linha de fronteira do Brasil, a critério da autoridade competente. O pagamento das mercadorias poderá ser em moeda nacional ou estrangeira. As pessoas físicas somente poderão adquirir mercadorias das lojas francas se observadas as regras previstas no artigo 15 da norma para as lojas francas instaladas em zona primária de porto ou aeroporto e os demais requisitos e condições estabelecidos pela autoridade competente. Este foi o projeto original e é isso que nós queremos que seja feito. Criar a loja franca na região de fronteira, nas 28 cidades gêmeas do território brasileiro que atinge os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima, Rondônia e Santa Catarina, como já referi. São 28 cidades nessa região. Na Câmara, este projeto foi acrescentado aquilo que alterou substancialmente a essência do projeto do deputado Marco Maia, que foi a criação do
regime aduaneiro especial de exportação pelo varejo nacional, o chamado EVM, tendo como beneficiária a pessoa física não residente no país, qualificada como turista estrangeiro, que retire do território nacional, em caráter permanente, bens admitidos a este regime aduaneiro especial, portados em bagagem acompanhada e adquiridos há, no máximo, 90 dias em estabelecimentos comerciais do varejo nacional que estejam autorizados pela Receita Federal Brasileira a funcionar como varejistas exportadores do regime. Isso, na verdade, senador Delcídio Amaral, é o chamado tax-free que países como Portugal, Espanha e a própria Argentina se utilizam. É quando não é uma loja free shop, você vai num grande magazine, você se vale da condição de estrangeiro e ali é descontado. Pois este regime, a Receita Federal não acolhe, ela tem resistências à implantação no Brasil pela forma como poucos países usam o tax-free, mas é uma convenção comercial que é criada em vários países, inclusive no nosso caso com a Argentina. Ora, se nós já temos uma diferença em relação ao Uruguai e a Argentina também tem o sistema, eu não discuto a criação do EVN no Brasil. O que eu discuto e defendo é tão somente o projeto original do deputado Marco Maia para a criação do free shop na fronteira, nos 28 municípios chamados cidades gêmeas, como forma de desenvolver social, econômica e criar as condições de uma nova visão dessas regiões que estão perdendo, uma população que está migrando para outras regiões pela falta de oportunidades. Isso seria uma forma também de você estimular os empreendedores à área de serviço que ali se instalariam. Nós recebemos da Receita Federal algumas objeções a esse projeto. E eu, então, queria dizer que nós pretendemos, estamos apoiando o projeto integralmente como veio da Câmara, integralmente como foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores, e é esse o texto que eu vou ler, que eu estou apresentando aqui agora, sublinhando a questão relacionada à free shop, à autorização, que é o essencial que nós defendemos. E a questão do regime aduaneiro especial de exportação pelo varejo nacional dependerá do governo decidir se quer ou não quer fazer isso. Portanto, como nós vamos autorizar o governo, e é o governo que vai fazer a regulamentação de toda essa matéria, o governo que faça de acordo com as normas da Receita Federal para isso. O que nós não podemos é continuar penalizando uma região deprimida hoje, não só no Rio Grande do Sul, mas em toda a fronteira brasileira, por conta de não aceitar um novo mecanismo de comercialização. Portanto, eu vou diretamente ao voto, falando sobre a análise do projeto, dos aspectos jurídicos, dos aspectos legais. No tocante à juridicidade, a proposição se afigura correta. O meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos, normatização via edição de lei ordinária, é o adequado. A matéria nela essa matéria inova o ordenamento jurídico. O PLC também possui o atributo da generalidade, aplicando-se a todas as situações de fato que se insiram na hipótese legal. Finalmente, se revela compatível com os princípios diretores do sistema do direito brasileiro. A tramitação do projeto de lei da Câmara observou o regimento interno da Casa no que tange a todas as técnicas legislativas. Devemos parabenizar pelo trabalho que foi desenvolvido na Câmara dos Deputados, do qual resultou o PLC 11 de 2012. Realmente, a proposição é um avanço, tanto no que toca à autorização para a instalação de lojas francas nos municípios, caracterizados como cidades gêmeas, de cidades estrangeiras em linha de fronteira, como em relação à incorporação de técnica de tributação que visa a estimular as exportações pelo varejo nacional. Aí que está o óbice da Receita Federal. Em relação ao primeiro tema, lojas francas em áreas de fronteira, são conhecidas as dificuldades atualmente enfrentadas por algumas cidades brasileiras. Já fizemos referência a isso. Dessa forma, cidades brasileiras geminadas teriam, com a aprovação do PLC 11 de 2012, um passo importante para a solução da questão dessa concorrência. Está em consonância, inclusive, com o artigo 132 do Código Aduaneiro do Mercosul, que restringe a instalação de lojas francas à zona primária dos seus países membros, embora essa restrição não tenha força legal, porque o Código ainda não foi aprovado pelos parlamentos dos países membros. Isso porque a zona primária abrange necessariamente pontos alfandegados das faixas de fronteira terrestre, juntamente
onde se localizam as cidades gêmeas nas quais o PLC passa a permitir que se autorize a instalação de lojas francas que deverão, após alfandegadas, operar rigorosamente segundo as rígidas normas aduaneiras em vigor aplicáveis a esses estabelecimentos. Também falei já sobre a questão do regime aduaneiro especial de exportação pelo Varejo Nacional, citando os casos que existem. O PLC foi bem elaborado, portanto, o voto é favorável, mantendo o texto que veio da Câmara para evitar que ele, modificado aqui, tenha que retornar à Câmara e não se saiba quando essa matéria poderá ser votada. Então, eu sou favorável, o meu voto é favorável, com referências elogiosas à decisão e à iniciativa do deputado Marco Maia, presidente da Câmara Federal, em tomar essa iniciativa, sobretudo no aspecto original de autorizar as lojas free shops ou lojas francas na zona de fronteira. 28 cidades no território brasileiro, em confrontação com os países já mencionados. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. Obrigado, senadora Amélia. Quero cumprimentar também, em nome do deputado Frederico, do Rio Grande do Sul, quero cumprimentar todas as lideranças aqui presentes e um projeto, para quem vive em região de fronteira, sabe muito bem o que representa esse projeto. O meu estado tem cidades de fronteira, cidades que são irmãs, e com certeza aquilo tudo que a senadora Ana Amélia aqui colocou tem absoluta pertinência, especialmente para nós que vivemos na região de fronteira. Senador Blairo, como diz uma música do Milton Nascimento, o Brasil vive de costa para o Brasil. Esquecem o Brasil profundo, o Brasil das fronteiras. E eu vejo uma série de projetos que são importantes de defesa nacional, de monitoramento da região de fronteira, de fiscalização, de controle, mas não é só isso. Nós precisamos de projetos de desenvolvimento econômico e social nas regiões de fronteira. E enquanto a gente não resolver isso, nós vamos perder, senador Valadares, a disputa para o contrabando, para o narcotráfico e para todas as ilegalidades que, lamentavelmente, surgem na região de fronteira, não pela qualidade das pessoas, mas pela falta de perspectivas que o Brasil precisa efetivamente resolver. O governo vem ameaçando fazer um plano especificamente voltado para desenvolvimento econômico e social de fronteiras. Até agora, não apareceu nada. São medidas tópicas, muito mais de repressão do que medidas efetivas para garantir uma vida melhor para as pessoas que lá vivem. Com a palavra, o senador Eduardo Braga. Senhor presidente, primeiro para cumprimentar o brilhante relatório da senadora Ana Amélia. Segundo, para cumprimentar a iniciativa do presidente da Câmara dos Deputados, senador Marco Maia. Aliás, deputado Marco Maia. Provavelmente na próxima legislatura, senador da República, se for da vontade do povo de Deus. Mas cumprimentar também as colocações que Vossa Excelência fez ainda há pouco na condição de representante do Estado do Mato Grosso do Sul sobre o tema. É um tema, senhor presidente, que eu, quando governador do Estado do Amazonas, que possui talvez uma das mais extensas e, vamos colocar assim, animadas fronteiras brasileiras, em função da nossa vizinhança com a Colômbia, com o Peru, com a Venezuela, com a relação muito forte dos povos indígenas naquela região, é absolutamente necessário, senhor presidente, que o Brasil tenha uma política específica de desenvolvimento econômico, social, cultural e de integração de desenvolvimento humano na faixa de fronteira. No entanto, senhor presidente, desde hoje pela manhã, recebi um telefonema do presidente Marco Maia na tentativa de construirmos um acordo que evitasse um veto que fosse total sobre esse projeto, já que aqui ele tramita em caráter terminativo no Senado da República e já foi votado pela Câmara dos Deputados. Não consegui esse consenso com o governo federal. Então, até porque defendo parcialmente o que está posto neste projeto, e acho que esse projeto pode ser, quem sabe, senadora Ana Amélia, um momento em que nós possamos, inclusive, avançar
e termos uma posição efetivamente do governo federal para que possamos ter políticas econômicas, sociais, culturais, interativas na nossa faixa de fronteira. Eu peço vistas coletivas para esse projeto, a fim de que nós possamos... Eu vou me associar a Vossa Excelência para ficar garantido o coletivo. Isso. Eu agradeço a associação de Vossa Excelência. Ceará se une a... E creio que nessa semana que nós teremos, nós poderemos avançar e garantir de que, ao aprovarmos aqui este projeto, esse projeto seja acatado pelo governo brasileiro e que nós possamos, a partir de então, adotar uma política de desenvolvimento econômico, social e de integração. E fico muito feliz, senhor presidente, de perceber a maturidade com que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado trata esse tema. Quero, portanto, congratular-me com Vossa Excelência e, mais uma vez, conjuntamente com o Ceará, do nosso senador Inácio Arruda, aqui pedir vistas coletivas sobre o tema, senhor. Peço a palavra, senhor presidente. Portanto, foram pedidas... Eu vou passar a palavra aqui por ordem de inscrição. O senador Agripino pediu a palavra. Alô. O senador Agripino Maia pediu a palavra. Ricardo Ferraz. Depois o senador Ferraço também. Depois o senador Cacildo Maldani. Inácio Arruda, senhor presidente. Também. E senador Inácio Arruda. Senhor presidente. Senador Agripino. Antes do senador Eduardo Braga pedir vistas, eu havia solicitado a palavra para manifestar o meu apoiamento a esse projeto. Eu concordo com a argumentação aqui apresentada pela senadora Ana Amélia. São argumentos lógicos, o projeto é bem arquitetado. Na verdade, o que propõe é simetria, ou seja, reciprocidade entre países que têm do lado brasileiro, no caso do Uruguai, free shops, levando 2,5 bilhões de dólares de divisa do Brasil, e a obrigação do Brasil é se proteger. Nada mais justo do que o projeto de lei apresentado pelo deputado Marco Maia, aqui relatado com muita propriedade pela senadora Ana Amélia, e com o qual eu concordo inteiramente. Mas aguardo a manifestação do senador Eduardo Braga, que, claro, virá com a habitual sensatez de suas manifestações para que a gente possa defender o interesse nacional. Mas desde já manifesto a minha posição favorável ao projeto. Muito obrigado, senador Agripino. Com a palavra o senador Ferraço. Senador Ferraço. Senador Cacildo Maldani. Senhor presidente e nobres colegas, da mesma forma que nem o senador Agripino Maia, eu havia pedido antes quando o senador Eduardo Braga pedisse vistas. Mas é para manifestar também em acordo com o grande parecer da senadora Ana Amélia. Ela procurou sintetizar a importância que tem de protegermos essas cidades gêmeas. E eu cito até uma delas em Santa Catarina, que é de Nilson Cerqueira, com Bernardo de Irigoyen, na Argentina. Da importância que tem isso. E, logicamente, nesse pedido de vistas coletivas, o nosso líder, Eduardo Braga, vai procurar conectar e contactar com o governo para nós buscarmos o entendimento e que se evite qualquer projeção de veto por parte do governo. Mas vamos encaminhar nesse sentido, que é sumamente importante. Quero me congratular também com o eminente companheiro, o deputado Frederico, lá de Livramento do Rio Grande do Sul, que está com a equipe dele, que eu conheço não de hoje, há mais tempo, defendendo uma tese dessa importância. Muito obrigado, senador Cacildo Maldani. Com a palavra, o senador Ferraço e depois o senador Inácio Arruda, do Ceará. Senhor presidente, unindo as fronteiras. ao tempo em que, evidentemente, cumprimento a senadora Ana Amélia pela relevância do tema, também quero acolher e agasalhar as preocupações do líder Eduardo Braga e de Vossa Excelência, não apenas pelos aspectos econômicos e sociais das cidades que estão na faixa de fronteira do nosso país, mas o governo, assim como asseverou Vossa Excelência, lançou o programa Sentinela. Me parece que esse é o nome, um programa de planejamento e proteção das fronteiras brasileiras. Um dos mais graves problemas que vive a sociedade brasileira é a escalada da violência, da criminalidade e dos homicídios. E no centro desse problema está o consumo e o tráfico de drogas. O nosso país não produz essas drogas.
O nosso país importa essas drogas e o nosso país exporta insumos para que isso desorganize a vida de milhares e milhares de famílias do nosso país que sofrem com essa angústia. Pode parecer não ter nada a ver, porque essa comissão é uma comissão de assuntos econômicos. Mas esse é um assunto que tem a ver com a vida. Esse é um assunto que nós precisamos debater. E o líder Eduardo Braga faz muito bem ao chamar a atenção, e Vossa Excelência também, para a necessidade de nós aprofundarmos esse debate e, quem sabe, nesse contexto, conhecermos o que está fazendo o governo brasileiro em relação às nossas fronteiras, quais são as ações que foram tomadas, por que não foram tomadas, quais são os planos, quais são os objetivos, por ser essa uma meta, julgo eu, muito mais do que de governo, uma meta que tem a ver com as preocupações estratégicas do Estado brasileiro. É como me manifesto. Muito obrigado, senador Ferraz. Senhor Muito presidente. pertinentes as opiniões de Vossa Excelência. Com a palavra o senador Inácio Arruda, do Ceará. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o nosso pedido de vista coletivo tem um sentido. Primeiro era para dar caráter coletivo, porque senão ele ficaria um pedido de vista exclusivo. E apelo ao senador Eduardo Braga, inclusive, que a gente possa ter a devolução do projeto que trata dos 50% do pré-sal para a educação, para que a gente possa aproximar a conquista do Plano Nacional de Educação de alcançar 10% do PIB para a educação. É muito importante que a gente possa apreciá-lo. Eu apelo a Vossa Excelência para que esse projeto volte à pauta. Mas em relação a essa matéria, senhor presidente, eu tenho discutido muito com a Receita Federal. A Receita Federal tem excelentes profissionais, gente muito bem preparada, mas às vezes falta a sensibilidade de quem convive com o problema diretamente. Quem está na fronteira convive diretamente com o problema, seja no Rio Grande do Sul, seja em Roraima, seja no Amapá, seja em Santa Catarina, no Acre, Rondônia, no estado do Amazonas, no Mato Grosso do Sul. Esses estados sabem qual é o problema da fronteira. Não adianta botar sentinela para querer combater a droga e achar que ela não tem mão dupla, que ela vai e volta do mesmo jeito. Tem que ter projeto, desenvolver a fronteira, garantir o desenvolvimento das nossas fronteiras. Eu visitei várias vezes a cidade de Tabatinga, nossa fronteira com Letícia. Puxa vida, é um espaço extraordinário de desenvolvimento que nós temos ali naquela região. Quanto mais povoado, mais desenvolvido, menos droga, menos violência. E nós estamos na eminência de ter uma fronteira extraordinária no sul do país, um processo de esvaziamento e, quem sabe, de degradação social em um estado tão importante como o Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, e os estados mais ao norte, que é o caso de Roraima e o estado do Amazonas. E Amapá, que está ali. Então eu nem acredito que o governo, aprovado nos termos que está o projeto, viesse com veto, porque eu acho que nós temos espaço para discutir com o governo. Não acredito. Mesmo assim, acho que talvez nos próximos esforços concentrados, a gente possa examinar a matéria, votar a matéria, com o consentimento nos termos que está o projeto, porque ele é positivo. Ele vai se mostrar positivo. Quando a gente discutiu o Simples aqui a primeira vez, olha, foi um Deus nos acuda com a Receita Federal. Depois que aprovamos a primeira vez, senador Eduardo, a própria Receita curvou-se diante da evidência absoluta de que era algo positivo para o país. Vai ser a mesma coisa, senadora Ana Amélia. Eu acho que a Receita vai se curvar diante da evidência de que nós não apenas vamos fazer reciprocidade, nós vamos restabelecer o projeto de desenvolvimento nas áreas de fronteira, que é uma exigência hoje. Nós não temos como fazer. Ou nós vamos para um projeto bom de desenvolvimento, ou não adianta sentinela nenhuma para guardar fronteira nenhuma. Fronteira com gente degradada, fronteira com gente achando que a droga é que vai ajudar a ela a ter algum dinheiro, evidentemente que esse projeto não nos interessa. Portanto, senadora Ana Amélia, eu estou convicto de que o pedido de vista solicitado pelo senador Eduardo Braga, que nós acompanhamos para dar o caráter coletivo, não tem sentido punitivo para os nossos colegas que estão aqui do Rio Grande do Sul, da faixa de fronteira, é para que ele possa voltar na próxima sessão da Comissão de Assuntos Econômicos. Eu tenho convicção, com a habilidade,
com a correção com que trata os temas aqui o senador Eduardo Braga, que ele vai demover, se não de forma absoluta, pelo menos parcial, esse entrave com a Receita, para que a gente possa aprovar. Eu considero muito positivo o projeto e o relatório de Vossa Excelência, o projeto do nosso presidente da Câmara e a maneira como Vossa Excelência tratou aqui de apresentar o seu relatório. É positivo, inclusive, para nós. Eu estou pensando na nossa fronteira atlântica, lá do Ceará. Como é que nós vamos abrir também a nossa fronteira atlântica? Vamos encontrar um caminho. Vamos encontrar um caminho também, senador Eduardo Braga, para incluir o Estado do Ceará. Tá certo? Então, senador, eu tenho convicção no projeto de Vossa Excelência, do voto favorável ao projeto de Vossa Excelência. E tenho convicção que, com a habilidade e a competência do senador Eduardo Braga, nós vamos dobrar os argumentos da Receita Federal até a próxima sessão dessa comissão. Tá ok? Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Inácio Arruda. Com a palavra, a senadora Vanessa Graziotin. Senhor presidente, talvez até não houvesse necessidade de uma intervenção minha nesse momento, mas eu faço questão de registrar também minha opinião. Dizer que vejo esse pedido de vistas apresentado pelo senador Eduardo também da forma como foi colocado, como uma busca de uma alternativa para viabilizar a aprovação desse projeto. Todos aqui, pelo menos grande parte dos que falaram, citaram as cidades gêmeas de Tabatinga e Letícia, que é a nossa cidade no estado do Amazonas, Tabatinga e Letícia na Colômbia. E por que muitos dos parlamentares conhecem? Porque é comum as Forças Armadas brasileiras, Exército e Aeronáutica principalmente, fazer viagens e levar parlamentares para conhecer o extremo norte do país. E a partir da experiência dessas duas cidades, senhor presidente, cuja realidade não se diferencia de outras cidades gêmeas, o que a gente vê? O que nós percebemos? Que do outro lado da fronteira, geralmente a Zona Franca existe. A área de livre comércio existe. Em Letícia é assim. Tanto é que obrigou, por exemplo, no meu estado do Amazonas, alguns anos atrás, o então presidente Lula, com o então presidente Uribe, a assinar um acordo especial de fronteira. Porque muitos dos trabalhadores brasileiros compram produtos em Letícia, por exemplo, motocicletas. Quando chegam para trabalhar no Brasil, e é só atravessar a rua, tem o seu produto apreendido. Então, obrigou o governo desses dois países a assinar um regime especial de fronteira. Já aprovado pelo Congresso brasileiro, pelo Congresso colombiano, o senador Eduardo pela Corte colombiana, e falta apenas a publicação no Diário Oficial da Colômbia para que isso se viabilize. Então, o que nós faremos não é nada mais do que igualar a situação do nosso país aos países e às cidades fronteiriças. Então, eu penso que esse é um caminho muito bom e muito interessante, porque sou daquelas que vê esse projeto não apenas uma questão econômica, mas vê também uma possibilidade de desenvolvimento, uma possibilidade de fazer com que essas regiões, por exemplo, portanto, se tornem menos susceptíveis a uma série de ações danosas, como tráfico de armas, tráfico de drogas, que acontece no meu estado e acontece no seu estado, por exemplo, do Mato Grosso do Sul. Então, eu tenho convicção absoluta. Senador Eduardo Braga não só tem a capacidade, mas conhece a realidade e vai ajudar muito, mas muito, para que esse projeto se torne realidade. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora Vanessa Graziotin. Senhor presidente, pela ordem, só para manifestar mais uma vez exatamente o intuito desse pedido de vistas. Que fique claro de que, quanto ao mérito, que quanto à propositura aqui estabelecida, não há o que discutir. Há, no entanto, que se negociar com o governo, porque, lamentavelmente, não havia até o momento da votação um entendimento sobre a matéria. Portanto, quero dizer aqui que todo o esforço da liderança do governo, da participação do nosso entendimento junto ao governo, é no sentido de construirmos um entendimento para que este importante projeto possa ser aprovado de forma terminativa aqui na nossa Comissão de Assuntos Econômicos. Muito obrigado, senador Eduardo Braga. Com a palavra, o senador Tomás Correia. Senador Tomás Correia. Senhor presidente. Mais uma vez, muito bem-vindo, meu caro senador Tomás Correia, representando o estado de Rondônia, do nosso querido senador Raup.
Obrigado, Excelência. Muito bem-vindo aqui à nossa casa. Muito obrigado. É só para dizer que, sendo de Rondônia, eu não poderia me opor a um projeto desses. Quero manifestar desde já a minha total aprovação, o apoio, porque é um projeto muito importante para as áreas de fronteiras. Em Rondônia nós temos área de fronteira, inclusive tem um município de Guajará-Mirim, onde Guaiará-Mirim, da Bolívia, tem a Zona Franca totalmente aberta e toda a população de Rondônia que vai a Guajará termina fazendo compras em Guaiará, do lado da Bolívia, deixando de prestigiar o comércio local por conta exatamente de serem mais caros os produtos lá de cá. De sorte que eu queria manifestar, em nome dos municípios do meu estado, sobretudo de Guajará-Mirim e Costa Marques, a minha total aprovação a esse projeto e esperar que ele seja aprovado o mais rápido possível. Ele é muito importante para o meu estado. Muito obrigado, senador Tomás Correia. Com a palavra, senador Sérgio Souza. Perdão. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, há muito eu vejo a senadora Ana Amélia falando desse assunto no plenário do Senado, nas comissões, manifestando a sua indignação com o total desparâmetro que há entre as competições entre as cidades gêmeas. Não é diferente no meu estado. Meu estado, o estado do Paraná, ele tem pelo menos 3 regiões, e uma delas, que talvez aquela que mais comercialize a nível de Brasil, que é Foz do Iguaçu, onde o mundo frequenta, o Brasil frequenta aquela cidade que é um dos pontos turísticos mais visitados desse país, e as pessoas vão ao Paraguai ou vão à Argentina para comprar aquilo que poderia comprar no Brasil, mas porque do outro lado tem uma Zona Franca, tem o free shopping e não tem no Brasil. Nós vemos isso também lá em Salto del Guairá, divisa com Guaíra, lá na região de Capanema, divisa com a Argentina. Então o país perde, inclusive nessa batalha que nós estamos agora, senador Eunício, de fazer o Brasil um pouco mais industrializado ou contra a desindustrialização. Uma situação como essa, senador Eduardo Braga, é no sentido de nós privilegiarmos o conteúdo nacional. Porque se nós permitirmos a Zona Franca do nosso lado do país, nós vamos estar privilegiando o nosso produto que gerou emprego e renda e impostos lá na ponta da cadeia produtiva. Eu quero parabenizar o relatório da senadora Ana Amélia e dizer que iniciativas como estas é que fazem realmente a diferença aqui no Senado Federal. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Sérgio Souza. E agora a senadora Ana Amélia. Eu queria, presidente Delcídio Amaral, agradecer a sua referência e a sua avaliação precisa sobre o problema. Especialmente porque o seu estado, como também do senador Moca e do senador Antônio Russo, é um estado que, como o Rio Grande do Sul, tem divisa com 2 países. No seu estado, a Bolívia e o Paraguai. O Rio Grande do Sul com a Argentina e o Uruguai. Então, o senhor conhece profundamente, são 4 municípios sul-mato-grossenses do lado da fronteira, desses 2 países. Queria agradecer muito a iniciativa do líder Eduardo Braga, que eu entendo as dificuldades políticas que tem um líder para representar o governo. Em matérias como essa, por exemplo, que é, como se viu aqui, unanimidade de apoio de norte a sul, de leste a oeste do país. Esse não é um problema do Rio Grande, é um problema da fronteira do Brasil continental com vários países. E o que levanta o senador Ricardo Ferraz é exatamente uma amostra pequena desses problemas. Queria dizer que não foi citado aqui também, senador Delcídio Amaral, e que é uma questão grave. Existe um fator impeditivo de desenvolvimento maior nessas regiões, que é a área de segurança nacional. 150 quilômetros da fronteira ao interior do território, as dificuldades são enormes para os municípios. Portanto, só existem barreiras e não facilitação para o desenvolvimento. A nossa fronteira, o senador Ricardo Ferraz lembrou, é tráfico de armas, é tráfico de drogas, é tráfico de mercadorias, é tráfico de pessoas, senador Delcídio Amaral. Aqui foi dito, o senador está aqui, o senador Wellington Dias,
que presidiu uma subcomissão para tratar da questão das drogas e combate ao crack. E o representante da Polícia Federal, no depoimento que fez, disse que se houvesse uma melhora de aplicação e investimento nos recursos humanos da Polícia Federal, poderia triplicar as apreensões de drogas na fronteira. Nossa fronteira é um queijo suíço, cheio de buracos. Além dos problemas graves, como esses referidos por Vossa Excelência. Só quem vive ali pode falar dessa realidade, como disse também o senador Inácio Arruda. Eu queria agradecer, portanto, ao senhor, ao nosso líder, que agora eu confio na palavra dele, pela dificuldade que tem de acomodar. E, lamentavelmente, os ministros das áreas envolvidas na área econômica, eles só se lembram de Santa Bárbara quando troveja, ou apagar o incêndio na hora do incêndio. E isso é muito ruim para o líder, é ruim para os senadores, que trabalhamos numa matéria importante. A autoria desta matéria dá maior relevo ainda, que é o deputado Marco Maia, presidente da Câmara. Então, eu penso que o governo tem que ter um pouco mais de governo de agilidade, não o líder que sofre as consequências desse emperramento e dessa dificuldade, dessa burocracia que atrapalha as negociações políticas. Esta casa quer ajudar, mas não pode também ficar de braços amarrados ou de braços dados sem a visão crítica. Agradecer ao senhor Delcídio Amaral, ao Eduardo Braga, o líder, que agora eu acredito que na próxima sessão vamos decidir, ao senador Cacildo Maldaner, ao Ricardo Ferraz, ao senador Agripino, ao Inácio Arruda, à senadora Vanessa, ao Tomás Correia e ao Sérgio Souza pelas manifestações. Fico muito feliz. E para terminar e não cometer a injustiça, iria registrar a presença da Tereza Rodrigues Teixeira, presidente da Associação Comercial e Industrial do Chuí, que na história da geografia política brasileira é do Oiapoque ao Chuí. Está ela representando o extremo sul do Brasil e foi dela o relato que eu ouvi de dizer que os brasileiros desempregados entregam a sua carteira de identidade para os que vão comprar no free shop uruguaio como forma de ganhar uns trocados e sobreviver por conta do emprego perdido. Muito obrigada, senador Delcídio, e eu acredito, sinceramente, no esforço que o líder Eduardo Braga fará para encontrarmos uma saída. E elogiando novamente a iniciativa do presidente da Câmara, autor desse projeto, o deputado Marco Maia. Eu queria, senadora Ana Amélia, registrar não só o trabalho de toda a bancada do Rio Grande do Sul, cumprimentá-la pela relatoria brilhante, cumprimentar o Marco Maia pela relatoria... Pela autoria, perdão. O presidente da Câmara dos Deputados, e especialmente o deputado Frederico, que é um batalhador desse assunto já há muito tempo. Eu estava me recordando agora aqui, eu estava com a presidenta Dilma em Passo de los Libres, quando nós inauguramos a inversora de 50 megawatts de Uruguaiana Passo de los Libres, uma interligação com a Argentina, uma inversora de 50 a 60 Hz. Já naquela época ele acompanhava os movimentos todos na região de fronteira e a presidenta Dilma naquela época era secretária de infraestrutura do governador Alceu Colares. Isso era os idos de 1993, 94. E graças a esse trabalho determinado nós estamos discutindo isso com essa profundidade. Eu sou um apaixonado por esse tema de fronteiras. O meu Estado não se desenvolverá se não resolver definitivamente os problemas de fronteira. Nós temos fronteiras difíceis, que é a fronteira com o Paraguai, que é a fronteira com a Bolívia. Nossos irmãos paraguaios e bolivianos também têm o mesmo tipo de sofrimento, talvez numa escala ainda muito maior, até pela realidade de cada país, não é? E eu não podia deixar de registrar aqui, meu caro deputado Frederico, um comentário que o senador Eduardo Braga fez. A integração. Ou seja, nós não seremos um país progressista, desenvolvido, cercado de países em situação de miserabilidade. Portanto, nós temos que estabelecer uma legislação que sirva para o lado brasileiro e para os países vizinhos também. E uma legislação que olha a questão de educação, olha a questão da saúde, da segurança, do reconhecimento de cursos, do idioma, do ensinamento de idiomas que são comuns aos dois países. Porque se nós não nos debruçarmos sobre essa questão, com todo o respeito,
nós não vamos encontrar uma saída definitiva para o Brasil e para a questão de segurança pública no nosso país, definitivamente, como disse aqui o senador Ferraz. Portanto, esse projeto é de extrema relevância. A senadora Ana Amélia falou, quem vive em estado que não tem fronteira, talvez não entenda o que a gente está falando. Mas nós sofremos muito, e especialmente com essa competição desleal, que quebra o mercado na região de fronteira. Nós temos 4 municípios que são gêmeos, cidades gêmeas. Corumbá, cidade onde eu nasci, por isso eu falo com legitimidade. Ponta Porã, Corumbá, fronteira com o Paraguai. Ponta Porã, fronteira com Corumbá, fronteira com a Bolívia. Ponta Porã, fronteira com o Paraguai. Paranhos, com o Paraguai. Mundo Novo, com o Paraguai. Lá do Paraná, do senador Sérgio Souza. Nós sabemos o que tem acontecido. Nós temos um caso de Ponta Porã, um posto da BR, onde existe uma avenida no meio, os postos de combustível no lado de Ponta Porã cobram mais caro que um posto que está do outro lado da avenida. E nós podemos conviver com isso? Quebra todo lado. Será que a Receita não compreende que, ao eventualmente questionar esse projeto, a hora que nós criarmos essas condições, ela vai arrecadar muito mais? Muito bem, muito bem. Porque os mercados nesses municípios, eles estão desaparecendo, porque vai todo mundo para o outro lado da fronteira. A minha cidade, Corumbá, vai todo mundo para a Bolívia, para Puerto Soares, para Puerto Quijarro, para fazer compra em shopping. Então, nós precisamos definitivamente, se nós não temos uma política de fronteira clara, que pelo menos a gente, aos poucos, crie perspectivas melhores para quem vive na região de fronteira. Portanto, foi muito boa a iniciativa de se apresentar aqui vistas coletivas, até para dar tempo para o senador Eduardo Braga, e o senador Eduardo Braga está cumprindo o papel dele de líder do governo, e líder do governo é assim, tem bônus e ônus. Hoje ele está com ônus. Mais ônus. Mais um ônus. Mas eu tenho absoluta certeza que o senador Eduardo Braga, pelas características do estado do Amazonas, sabe muito bem como conduzir, e eu pautarei na próxima reunião da Comissão de Assuntos Econômicos esse projeto para que a gente vote, um projeto que não é bom só para a região da fronteira, é bom para o Brasil. Portanto, eu quero agradecer a iniciativa e dizer que estamos irmanados nesse grande desafio, nesse projeto, mais uma vez, registrar aqui, competente do deputado Marco Maia, do Rio Grande do Sul, e eu não tenho dúvida que o senador Eduardo Braga e todos nós vamos construir uma solução para aprová-lo na próxima reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senadora Vanessa. Podemos voltar Agora item 7. Voltamos ao item 5. Obrigada. Item 5, senador Eduardo. Depois o 7. Eu imagino, senador Eduardo, com o conhecimento que Vossa Excelência tem desses problemas e ter que pedir vista, não é fácil não. Projeto de lei do Senado de número 181 de 2010, não terminativo. Autoriza as farmácias e drogarias a vender medicamentos a preço de custo a aposentados pelo regime geral da Previdência Social e a lançar a diferença entre esse preço de mercado como despesa operacional da empresa. Autoria, senador Marcelo Crivella. Relatoria, senadora Vanessa Graziotin. O relatório favorável ao projeto com as emendas de números 1 e 2 que apresenta. A matéria já foi apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa com parecer favorável ao projeto. A matéria ainda será apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa. Com a palavra a relatora, senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada, presidente. Primeiro, eu gostaria de agradecer Vossa Excelência pela oportunidade de relatar esse projeto, porque eu estou senadora, mas sou farmacêutica de profissão, então relatar projetos que tratam da minha área, para mim, senhor presidente, é algo muito caro. E cumprimentar também o senador Marcelo Crivella pela justeza do projeto que apresenta a essa casa. E estamos aqui analisando o projeto de lei de autoria do senador Marcelo Crivella, número 181 de 2010. E este projeto, senhor presidente, convertido em lei, possibilitará às farmácias e drogarias produzir a diferença
deduzir a diferença referida da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, reduzindo a carga tributária sobre medicamento, incentivando a venda a preço de custo aos consumidores. Caso aprovado, o projeto de lei estenderá esse benefício a todos os idosos que comprovarem, na forma do regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo, a condição de aposentados pelo regime geral da Previdência Social, portadores de doenças graves, crônicas, usuários contínuos de medicamento que pretendem adquirir e usuários do serviço do Sistema Único de Saúde. A lista dos medicamentos que poderão ser vendidas nos termos deste projeto de lei deverá ser definida pelo Ministério da Saúde segundo os critérios técnicos e estatísticos que considerarão a prevalência das doenças na população dos idosos. A cláusula de vigência prevê que a lei entre em vigor 180 dias após a publicação. Quanto à análise, senhor presidente, sem dúvida nenhuma, trata-se de um forte incentivo para que reduzam os preços cobrados em favor do grupo mais desprotegido, compostos por aposentados e aposentadas pelo regime geral da Previdência Social, que dependem do SUS para obter as prescrições de medicamentos. A limitação da aplicabilidade das regras à lista de medicamentos previamente divulgada pelo órgão responsável do Poder Executivo impedirá o aproveitamento dos benefícios da lei de forma inadequada e abusiva. Infelizmente, ainda não foi possível garantir na prática o ideal contido no artigo 196 da Constituição Federal, que preconiza o direito de todos à saúde, mediante políticas que proporcionem acesso universal e igualitário aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Diversas iniciativas já foram implementadas para tentar superar as limitações existentes, entre as quais nós podemos citar o Programa Farmácia Popular do Brasil, e o que autoriza a Fundação Oswaldo Cruz a disponibilizar medicamentos mediante ressarcimento, além da Lei 12.401, que criou critérios para a dispensação de medicamentos no âmbito do SUS. Eu aqui também cito o programa Aqui Tem Farmácia Popular, que é uma parceria entre o governo federal e as drogarias, as farmácias particulares, para ampliar os pontos de vendas para as pessoas do medicamento em preço popular a R$1. No entanto, essas iniciativas, embora tenham representado avanços importantes para a saúde pública, não logram resolver definitivamente o problema da assistência aos idosos de baixa renda. Portanto, os objetivos do projeto em lei em apreciação são nobres, estão de acordo com os princípios constitucionais e as iniciativas já implementadas pela União também merecem o apoio e o registro do Senado Federal. No entanto, tendo em vista que o projeto, se transformado em lei, produzirá impacto na receita da União em decorrência da renúncia tributária, seria necessário apresentar compensação orçamentária correspondente, em conformidade com os artigos 12 e 14 da Lei 101 de 2000, a chamada Lei da Responsabilidade Fiscal. Além desse ajuste, e apenas para adequar o texto do projeto ao disposto do artigo 84, inciso 6A da Constituição, que confere ao Presidente da República ou à Presidente da República a competência privativa para dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, apresento emenda para substituir a expressão Ministério da Saúde por regulamento, de forma a preservar a separação entre os poderes. O voto, tendo em vista o exposto, o voto é pela aprovação do projeto 181 de 2010 com as seguintes emendas. Emenda número 1. Substitua-se no artigo 2º do projeto de lei do Senado 181 de 2010 a expressão, abre aspas, pelo Ministério da Saúde, fecha aspas, pela locução, abre entre aspas, por regulamento. Emenda número 2, inclua-se o seguinte dispositivo, artigo 3º. A estimativa do montante da renúncia fiscal decorrente do disposto do artigo 1º dessa lei será incluída no demonstrativo a que se refere o artigo 6º o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição Federal, de forma a dar cumprimento ao disposto nos artigos 12 e 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei da Responsabilidade Fiscal. É o relatório lido, senhor presidente.
Muito obrigado, senadora Vanessa Graziotin. A matéria está em discussão. Não havendo nenhum senador e senadora que queira discutir, em votação o relatório da senadora Vanessa Graziotin. Os senadores e senadoras que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CAI favorável ao projeto com as emendas de número 1 da CAI e número 2 da CAI também. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa e eu quero, mais do que nunca, cumprimentar a senadora Vanessa Graziotin pelo relatório, até porque também conhece muito bem a matéria e apresentou um relatório muito consistente e um relatório que atende especialmente aos aposentados pelo regime geral da Previdência Social. Senhor presidente, eu gostaria também de cumprimentar e parabenizar a senadora Vanessa, parabenizar também todos que trabalham nessa área pela importante matéria. Presidente, eu gostaria que você poderia votar o item 7. Nós vamos votar, senador Hélito, o item 6, que a senadora Amélia é relatora, depois entramos no item 7 já. Ok, obrigado. Muito obrigado. Item 6 da pauta, aviso de número 76 de 2011 não terminativo. Encaminha cópia do acórdão 2261 de 2011 do TCU plenário, bem como dos respectivos relatórios e voto que o fundamentam, referentes à auditoria realizada com o objetivo de analisar a governança das agências reguladoras federais de infraestrutura, TC 012-693/2009, dígito 9. Autoria Tribunal de Contas da União. Relatoria, senadora Ana Amélia. O relatório, pelo conhecimento e posterior arquivamento da matéria. Observações. A matéria tramita simultaneamente nas comissões de Serviços de Infraestrutura, de Assuntos Sociais, de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, de Educação, Cultura e Esporte e de Assuntos Econômicos. Em 27 de março de 2012 foi concedida a vista coletiva. Em 5 de junho de 2012 foi realizada audiência pública com a presença do senhor José Jorge, ministro do Tribunal de Contas da União. Com a palavra, a relatora, a senadora Ana Amélia. Caro presidente Delcy de Amaral, de fato, como relatou Vossa Excelência, a matéria já foi lida, sou relatora ad hoc, o senador Ivo Cassol era o titular, e quando foi feito o primeiro relatório, por iniciativa do senador Aloysio Nunes Ferreira, foi solicitada a audiência pública, que foi uma das melhores iniciativas nesse período de atividade legislativa da Comissão de Assuntos Econômicos, porque a presença do ministro do Tribunal de Contas nos deu uma visão muito clara do funcionamento das agências reguladoras. Das 7 existentes, apenas 2 funcionam em padrões internacionais. Então, eu acho que a presença dele esclareceu, trouxe muitas informações e, a partir disso, nos deu algumas orientações. Primeiro, um rigor maior nas sabatinas aos indicados para essas agências reguladoras. Uma outra iniciativa que eu já tomei do ponto de vista de proposta, que é dar autonomia financeira, orçamentária para as agências, que só 2 têm autonomia, que é a ANEEL, que Vossa Excelência conhece bem, que é da área de energia, e a Anatel. As demais não têm autonomia financeira, nem a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. Então, diante do exposto, eu proponho o arquivamento, como estava proposto originalmente, dada o cumprimento desse rito, que foi a audiência pública com o ministro José Jorge, dando ao conhecimento dos senadores da situação das agências e das iniciativas que esta Casa poderá tomar para melhorar o desempenho das mesmas. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Portanto, a matéria está em discussão. Não havendo mais senador ou senadora que queira discutir, em votação o relatório da senadora Ana Amélia. Os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CAI, pelo conhecimento e posterior arquivamento da matéria. Item 7, substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do Senado de número 163 de 2000, não terminativo. Cria o Fundo de Apoio à Cultura do Caju, FUNCAJU. Autoria da Câmara dos Deputados. Relatoria, senador Wellington Dias. O relatório, favorável ao substitutivo da Câmara dos Deputados ao PLS número 163 de 2000, rejeitando as alterações promovidas pela Câmara sobre o texto da ementa e sobre a redação do artigo 1º. A matéria já foi apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
com parecer pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do substitutivo da Câmara dos Deputados ao PLS número 163 de 2000. A matéria ainda será apreciada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Com a palavra, o relator, senador Wellington Dias. Senhor presidente, relatório. Sob a visão da Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, o substitutivo da Câmara dos Deputados, ao projeto de lei do Senado PLS 163 de 2000, de autoria do nobre senador Luiz Pontes, número 6.167 de 2002, na origem, que tem por objetivo autorizar a criação do Fundo de Apoio à Cultura do Caju, o FUNCAJU. Conforme disposto no artigo 287 do Regimento Interno do Senado Federal, o substitutivo da Câmara a projeto do Senado será considerado série de emendas, observada a correspondência dos artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens em relação ao projeto emendado. Nesse sentido, além de ajustes redacionais, o substitutivo da Câmara de Deputados promove 3 alterações na proposição que aqui está sendo mantido o projeto original. Análise por força do requerimento número 48 de 2009 da CAI, baseado no artigo 101, inciso 1, do RISF da CAI, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania analisou a proposição e a considerou constitucional, jurídica e regimental. Assim sendo, senhor presidente, é um projeto que, no mérito, trata da organização de uma cultura importante para uma região do Brasil. O Brasil é grande produtor da castanha e da polpa do caju. Os 3 estados que se destacam são exatamente os estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, mas há produção na Paraíba, Bahia, vários estados. Agora estamos vivendo um período de seca muito grande, é uma planta que convive bem com o semiárido e produz exatamente nesse período da seca.